Nós vamos fazer a leitura no livro de São Lucas, capítulo 5, a partir do versículo 1. Encontraram? São Lucas é o terceiro livro do Novo Testamento, depois de Mateus, Marcos, aí vem o livro de Lucas. Essa expressão está no livro chamados Sinóticos, terceiro livro de Sinóticos, né? Sinótico significa juntos, e eles aqui vêm nos esclarecer esse conceito da palavra de Deus. A pesca maravilhosa, os primeiros discípulos. O versículo 1 diz o seguinte: e aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido dele, estavam lavando a rede. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto, lançai as vossas redes para pescar. E respondeu-lhe Simão e disse: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas por que mandas, lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantia de peixe, e rompia-se-lhes a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam do outro lado do barco, para que os fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, e de maneira tal que quase ia tombar o barco. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca que haviam feito. E de igual modo também Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse-lhe Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescadores de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Glória ao nome do nosso Deus para sempre. Doce Espírito Santo, aqui está uma passagem do chamado do Senhor. E o que queres o Senhor dizer com ela para nós, Senhor? E o que queres o Senhor expressar para nós nesta palavra, nesta noite de quinta-feira? Senhor, o teu nome é santo, digno de glória. Faz-nos entender os teus propósitos, Senhor. Faz-nos entender os teus propósitos, Senhor. Em nome de Jesus. Queridos irmãos e irmãs, aqui presentes, né? Esta passagem é extraordinária. Ela é forte, ela é tremenda.
e o Deus estava fazendo um processo de escolha, de separação. O Senhor estava retirando, separando para si pescadores de homens. Mateus 4, verso 19, também tem uma chamada para os seus filhos para serem pescadores de homens. Ele retirava-se para os desertos e ali orava. Isso numa outra passagem aqui em Lucas. Jesus era um homem que orava. Jesus era um homem que dedicava-se às coisas de Deus. Jesus era um homem que tinha um cuidado, que tinha um propósito, que tinha um objetivo a alcançar. Ele não deixava de comunicar aos seus discípulos os seus propósitos, que às vezes era até difícil de entendê-lo. Às vezes, à medida que o Senhor ia construindo na mente dos discípulos que ele escolhia uma ideia, um ensinamento, uma estrutura, um formato, porque Jesus criou nos seus discípulos um formato. Tanto é que houve um momento em que, logo na sua crucificação, eles olhavam para alguns homens que estavam ao redor, que não se aproximaram, que não foram crucificados com Jesus, mas que eles olhavam e era fácil, porque eles diziam assim: olha lá, aquele dali é um deles, aquele dali é um deles, é um dos discípulos de Jesus, um apóstolo. Mesmo assim, formatado com uma personalidade própria de Jesus, formatado com uma estrutura visual do Cristo que o convocara para uma missão, eles tinham dificuldade de caminhar com Jesus quando era momentos de perseguição para Jesus, quando era momento de tormenta para Jesus. Portanto, esses homens que estavam agora na beira do mar, eles tinham, diz aqui o texto que nós acabamos de ler, que eles tinham acabado de voltar da pescaria e eles tinham passado a noite inteira pescando. Eu não sei quantos outros dias eles pescaram e não encontraram nada, mas nesse dia eles passaram a noite pescando e não conseguiram pegar peixe algum. Isso parece ter incomodado Jesus, né? Mas Jesus estava ali na beira do mar, naquele lugar, junto àquele lago, chamado Lago de Genezaré, porque ele estava ali para ministrar a sua palavra. E o versículo 2 diz que viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando a sua rede. Era o costume dos pescadores, depois de pescar, eles lavarem a rede, né? Limpar o que havia pego ou não. Mas nessa ocasião, esses homens não haviam pego nada. Eles passaram a noite pescando e não havia pego nada. Eles tinham uma dificuldade. E acontece que nesse lugar, ao lado deste lago, ao redor do lago, na proximidade do lago, estava uma multidão. Jesus estava falando para uma multidão. Tinha uma multidão ao lado de Jesus. Versículo 1: e aconteceu que estava apertando a multidão para ouvir as palavras
de Deus da boca de Jesus. Uma multidão, não sei quantos aqui estavam, mas uma multidão é mais de 10. Uma multidão é mais de 20. Uma multidão pode ser mais de 50, mais de 100. E uma multidão estava aqui acompanhando, ou atento às palavras de Jesus. Estavam ouvindo as palavras de Jesus. Mas tem uma coisa que me chamou a atenção agora, pensando aqui, que essa multidão estava apertando Jesus para ouvir a palavra de Deus, e Jesus se sentiu apertado, chamou logo aqueles 2 homens que estavam do outro lado, dentro do rio, dentro do lago, que eles estavam na beira, tentando lavar as suas redes. Jesus estava junto de uma multidão que o apertava, mas naquela multidão não estava o número dos quais Jesus queria escolher para se chamar, para ser seus discípulos. Olha que coisa interessante, tinha uma multidão do lado dele, apertando ele, querendo ouvir a palavra, conforme diz aqui o texto, mas ele olhou e viu a distante homens que estavam a pescar, e que na verdade ele viu 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. Olha que podemos pensar que esses pescadores estavam lavando a rede e eles foram observados por Jesus. Um detalhe é que eles não estavam desocupados, eles estavam trabalhando, um trabalho frustrado, um trabalho sem fruto, um trabalho sem perspectiva, uma luta em vão durante a noite inteira. Joga a rede para um lado, joga a rede para o outro, joga a rede para frente, muda o barco para vamos mais para frente, porque aqui não está dando nada, vamos mais para lá, porque aqui não está dando nada, vamos mais para cá. Nós podemos pensar que eles passaram a noite inteira de um lado para o outro tentando pescar alguma coisa, e eles não eram um comum pescador, um pé de pano. Eles não eram pescador sem entendimento da pescaria. E eu acho que isso incomodou bastante aqueles pescadores, porque eles passaram a noite inteira sem pescar nada. Consegue entender que estavam homens que sabiam pescar porque eles eram pescadores? Quem não era pescador estava do lado de fora apertando Jesus. Eles estavam lá do outro lado apertando Jesus porque eles queriam ouvir a palavra, mas eles não eram pescadores, eles eram qualquer outra coisa, menos pescadores. Mas Jesus olhou para aqueles homens que estavam trabalhando e que tinha tido uma pescaria infrutífera, indesejada, por certeza. Eles certamente estavam chateados com a pesca fracassada, com a pesca infrutífera, com a pesca indesejada. Eles certamente estavam nervosos. Eu tive um dia que eu fui pescar no mar, conversando com um amigo que nós trabalhávamos junto na advocacia, no escritório, e eles combinaram de ir pescar. Eles iam pescar constantemente, eu era simplesmente a primeira vez que eu ia pescar, e fui com eles pescar lá no mar. Saímos e passamos a noite inteira. Eu sei o que é ficar frustrado de passar a noite inteira, embora eu não seja pescador, né? Se para mim foi frustrante ficar a noite inteira ali naquele barco,
para lá e para cá, sem pescar um só peixe. Nós deveríamos estar em umas 7 a 8 pessoas, e passamos a noite inteira. Nenhum dos cidadãos que estavam com a gente conseguiu pegar um só peixe sequer. Naquele dia passamos a noite inteira. Eu achava interessante. Nós vamos fazer a leitura no livro de São Lucas, capítulo 5, a partir do versículo 1. Encontraram? São Lucas é o terceiro livro do Novo Testamento, depois de Mateus, Marcos, aí vem o livro de Lucas. Essa expressão está no livro chamados Sinóticos, terceiro livro de Sinóticos, né? Sinóticos significa juntos, e eles aqui vem nos esclarecer esse conceito da palavra de Deus. A pesca maravilhosa, os primeiros discípulos. O versículo 1 diz o seguinte: e aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido dele, estavam lavando a rede. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto, lançai as vossas redes para pescar. E respondeu-lhe Simão e disse: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantia de peixe, e rompia-se-lhes a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam do outro lado do barco, para que os fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, e de maneira tal que quase iam a pique, quase ia tombar o barco. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca que haviam feito. E de igual modo também Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse-lhe Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescadores de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Glória ao nome do nosso Deus para sempre. Doce Espírito Santo, aqui está uma passagem do chamado do Senhor. E o que queres o Senhor dizer com ela para nós, Senhor? E o que queres o Senhor expressar para nós nesta palavra, nesta noite de quinta-feira? Senhor, o teu nome é santo, digno de glória. Faz-nos entender os teus propósitos, Senhor.
Faz-nos entender os teus propósitos, Senhor, em nome de Jesus. Queridos irmãos e irmãs, aqui presentes, né? Esta passagem é extraordinária, ela é forte, ela é tremenda, e o Deus estava fazendo um processo de escolha, de separação. O Senhor estava retirando, separando para si pescadores de homens. Mateus 4, verso 19, também tem uma chamada para os seus filhos para serem pescadores de homens. Ele retirava-se para os desertos e ali orava. Isso numa outra passagem aqui em Lucas. Jesus era um homem que orava. Jesus era um homem que dedicava-se às coisas de Deus. Jesus era um homem que tinha um cuidado, que tinha um propósito, que tinha um objetivo a alcançar. Ele não deixava de comunicar aos seus discípulos os seus propósitos, que às vezes era até difícil de entendê-lo. Às vezes, à medida que o Senhor ia construindo na mente dos discípulos que ele escolhia uma ideia, um ensinamento, uma estrutura, um formato, porque Jesus criou nos seus discípulos um formato. Tanto é que houve um momento em que, logo na sua crucificação, eles olhavam para alguns homens que estavam ao redor, que não se aproximaram, que não foram crucificados com Jesus, mas que eles olhavam e era fácil, porque eles diziam assim: olha lá, aquele dali é um deles, aquele dali é um deles, é um dos discípulos de Jesus, um apóstolo. Mesmo assim, formatado com uma personalidade própria de Jesus, formatado com uma estrutura visual do Cristo que o convocara para uma missão, eles tinham dificuldade de caminhar com Jesus quando era momentos de perseguição para Jesus, quando era momento de tormenta para Jesus. Portanto, esses homens que estavam agora na beira do mar, eles tinham, diz aqui o texto que nós acabamos de ler, que eles tinham acabado de voltar da pescaria e eles tinham passado a noite inteira pescando. Eu não sei quantos outros dias eles pescaram e não encontraram nada, mas nesse dia eles passaram a noite pescando e não conseguiram pegar peixe algum. Isso parece ter incomodado Jesus, né? Mas Jesus estava ali na beira do mar, naquele lugar, junto àquele lago, chamado Lago de Genezaré, porque ele estava ali para ministrar a sua palavra. E o versículo 2 diz que viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando a sua rede. Era o costume dos pescadores, depois de pescar, eles lavarem a rede, né? Limpar o que havia pego ou não. Mas nessa ocasião, esses homens não haviam pego nada. Eles passaram a noite pescando e não havia pego nada. Eles tinham uma dificuldade. E acontece que nesse lugar, ao lado deste lago,
ao redor do lago, na proximidade do lago, estava uma multidão. Jesus estava falando para uma multidão. Tinha uma multidão ao lado de Jesus. Versículo 1: e aconteceu que estava apertando a multidão para ouvir as palavras de Deus da boca de Jesus. Uma multidão, não sei quantos aqui estavam, mas uma multidão é mais de 10. Uma multidão é mais de 20. Uma multidão pode ser mais de 50, mais de 100. E uma multidão estava aqui acompanhando, ou atento às palavras de Jesus. Estavam ouvindo as palavras de Jesus. Mas tem uma coisa que me chamou a atenção agora, pensando aqui, que essa multidão estava apertando Jesus para ouvir a palavra de Deus, e Jesus se sentiu apertado, chamou logo aqueles 2 homens que estavam do outro lado, dentro do rio, dentro do lago, que eles estavam na beira, tentando lavar as suas redes. Jesus estava junto de uma multidão que o apertava, mas naquela multidão não estava o número dos quais Jesus queria escolher para chamar para ser seus discípulos. Olha que coisa interessante. Tinha uma multidão do lado dele, apertando ele, querendo ouvir a palavra, conforme diz aqui o texto. Mas ele olhou e viu a distante homens que estavam a pescar, e que na verdade ele viu 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. Olha que podemos pensar que esses pescadores estavam lavando a rede e eles foram observados por Jesus. Um detalhe é que eles não estavam desocupados, eles estavam trabalhando, um trabalho frustrado, um trabalho sem fruto, um trabalho sem perspectiva, uma luta em vão durante a noite inteira. Joga a rede para um lado, joga a rede para o outro, joga a rede para frente, muda o barco para vamos mais para frente, porque aqui não está dando nada. Vamos mais para lá, porque aqui não está dando nada. Vamos mais para cá. Nós podemos pensar que eles passaram a noite inteira de um lado para o outro tentando pescar alguma coisa, e eles não eram um comum pescador, um pé de pano. Eles não eram um pescador sem entendimento da pescaria, e eu acho que isso incomodou bastante aqueles pescadores, porque eles passaram a noite inteira sem pescar nada. Consegue entender que estavam homens que sabiam pescar, porque eles eram pescadores. Quem não era pescador estava do lado de fora apertando Jesus. Eles estavam lá do outro lado apertando Jesus, porque eles queriam ouvir a palavra, mas eles não eram pescadores, eles eram qualquer outra coisa, menos pescadores. Mas Jesus olhou para aqueles homens que estavam trabalhando e que tinha tido uma pescaria infrutífera, indesejada, com certeza. Eles certamente estavam chateados com a pesca fracassada, com a pesca infrutífera, com a pesca indesejada. Eles certamente estavam nervosos. Eu tive um dia que eu fui pescar no mar, conversando com um amigo que nós trabalhávamos junto na advocacia, no escritório,
e eles combinaram de ir pescar. Eles iam pescar constantemente, eu era simplesmente a primeira vez que eu ia pescar. E fui com eles pescar lá no mar. Saímos e passamos a noite inteira. Eu sei o que é ficar frustrado de passar a noite inteira, embora eu não seja pescador, né? Se para mim foi frustrante ficar a noite inteira ali naquele barco, para lá e para cá, sem pescar um só peixe. Nós deveríamos estar em umas 7 a 8 pessoas, e passamos a noite inteira. Nenhum dos cidadãos que estavam com a gente conseguiu pegar um só peixe sequer. Naquele dia passamos a noite inteira. Eu achava interessante